maio. O Brasil é um jovem país, possui apenas 519 anos, mas por quase 400 anos permaneceu sobre o regime de escravidão do povo negro. O Brasil foi o último país do mundo, foi o último país das Américas a abolir a escravidão. A conta que essa abolição ocorreu devido à pressão da Inglaterra, que exigia que o Brasil libertasse os negros. Somente assim a Lei Áurea acabou sendo aprovada no Brasil, repito, devido à pressão da Inglaterra, que não aceitava mais o vergonhoso tráfico de pessoas. Caso contrário, se isso não acontecesse, a Inglaterra não reconheceria a independência do Brasil. O século XVII foi o período de implantação da escravidão. O comércio de escravos entre a África e o Brasil trouxe à força na marra, no grito, no espancamento e no assassinato de uns que morriam nos navios negreiros, mas aqui chegaram quase 2 milhões de africanos que em seus países eram livres. Muitos eram reis, príncipes, princesas, rainhas. Todos lá foram sequestrados, raptados e à força foram colocados em navios negreiros com destino Brasil. O dia 13 de maio é uma data simbólica, para que não esqueçamos jamais esse longo período de desumanidade. O negro obteve a alforria, mas não obteve uma política de inserção social. Sua realidade permaneceu a do trabalho precário e a de remuneração espúria, vergonhosa. O Estado brasileiro aboliu a escravidão, mas não ofereceu garantias nenhuma para um povo que foi tratado como coisa, como objeto. Estamos no século XXI, ainda nos deparamos com a falta de políticas públicas verdadeiras que tragam a igualdade de direitos para toda a população, direitos iguais, brancos, negros, ciganos, índios, enfim, toda a nossa gente. Conforme dados do IBGE, a população negra, pretos e pardos, corresponde a 53,92%, 54% da população brasileira. Um país que não impulsiona a sua gente, que não garante a dignidade, não vai avançar jamais. Mesmo em um Estado que reconheça o direito constitucional de que todos sejam tratados com igualdade e liberdade, o preconceito ainda existe. Nossas conquistas no campo trabalhista, político e previdenciário ocorreram durante décadas e décadas e agora estão sob risco. E com ela, principalmente, os setores mais vulneráveis que serão atingidos. Enfim, não vieram do acaso ou da boa vontade de quem governa, mas de muitas lutas, muitas vezes trágicas, por melhores condições de vida e de trabalho. Há pouco mais de 30 anos, vencemos a batalha pela redemocratização, conseguimos construir um Estado formalmente democrático, mas na prática nosso país não é igualitário, não é justo. Ainda são escassos os mecanismos destinados a fortalecer a presença dos negros e negras na sociedade brasileira. A desigualdade social persiste como um problema que impede o Brasil de obter um desenvolvimento que seja equânime. Os negros ocupam camadas pobres e acabam sendo afetados com maior gravidade por medidas de redução de garantias sociais, como foi a reforma trabalhista e está sendo agora a reforma da Previdência. No Brasil, senhor presidente, a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior do que aqueles que não são negros, dados do IPEA. Todos os dados que eu estou aqui são do IBGE, são do IPEA, são da OIT, são de organizações internacionais. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras.
De acordo com a informação do Atlas de Violência, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados, já descontando o efeito da idade, escolaridade, sexo, estado civil e se mora ou não numa favela, por exemplo. Um país, repito, que não impulsiona a sua população para a dignidade, não avança, jamais avançará. São muitas situações em que as limitações de direitos afetam em cheio exatamente o povo que é discriminado. Temos visto que esse é o caso das reformas trabalhista, previdenciária, a própria emenda 95, que congelou os investimentos públicos por 20 anos, onde essas políticas afetam diretamente, e como eu dizia antes, os setores vulneráveis. Veja a questão da falta de médicos. Não tem como esconder mais. Já se fala que nesse ano, por falta de atendimento médico, cerca de 100 mil pessoas poderão morrer no país. E com certeza, quem são os setores vulneráveis? LGBT, negro, índio, pardo e, claro, brancos mais pobres. Nós estamos aqui fazendo a defesa de todos, brancos, negros, índios, ciganos, mulheres, crianças, independente da idade ou da cor. Senhoras e senhores, as mulheres, os homens, idosos, jovens e crianças são o principal capital brasileiro. Precisam ser valorizados, independente da origem, da raça, do sexo, da cor, da idade, porque assim manda a Constituição Cidadã, que eu tive a alegria de ter ajudado a escrever. É esse capital humano que cria e pode criar muito mais processos tecnológicos, acelerar a economia, gerar renda, produção. Vamos, enfim, lembrando essa data, cuidar do nosso povo. Repito, sejam brancos, sejam negros, sejam migrantes ou imigrantes. Costumo sempre fazer a seguinte pergunta: a quem interessa comprometer o futuro de nossos jovens? Pois a cada 23 minutos o Brasil mata um jovem negro, conforme dados das Nações Unidas do Brasil. O investimento nas pessoas é certamente a garantia mais segura e rentável de qualquer país do mundo. Nossa história não narra o que poderia ter acontecido se nossos talentos tivessem sido aproveitados. Sem investimento em lazer, educação, moradia digna, sem saneamento básico, sem iluminação pública, sem saúde, sem emprego, o povo pobre, principalmente os negros, se reinventa e encara todos os desafios que permanecem diante após a abolição ou abolição inacabada. Claro que os brancos pobres também sofrem nessa mesma área, apenas estamos lembrando que a maioria dos pobres nesse país são negros, são ciganos, são índios. Um país que não impulsiona a sua população, repito, para a dignidade, nunca avançará. Senhores e senhoras, podemos lembrar aqui o próprio mercado de trabalho tende a ocupar cargos com maior periculosidade e insalubridade de alto risco. Quem? Os negros. Dados do IBGE de 2017 mostram que os trabalhadores negros no Brasil recebem, em média, 1,2 mil a menos do que aqueles que não são negros. Apenas em 2089, daqui a mais ou menos 70 anos, é que brancos e negros terão uma renda que vai se aproximar do equivalente no país. A projeção é de uma pesquisa, a distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras da ONG britânica Oxfam. É inaceitável falarmos que no Brasil não existe racismo e que vivemos em uma democracia racial. Isto não é verdadeiro. Aqui existe preconceito contra migrante, imigrante, negros, índios, mulheres, idosos. O Brasil, infelizmente, vive com esse preconceito sectário, radical, desumano contra seu próprio povo. Na política, só alguns dados: o número de deputados negros
somado de pardos e pretos, segundo o critério do IBGE, cresceu quase 5% na eleição de 2018, na comparação com 2014, mas o grupo continua sendo subrepresentado na Câmara dos Deputados em relação ao tamanho da população do nosso país. Dos 503 deputados eleitos no último pleito, 385, 70% não são brancos nem pardos. Apenas 104 se reconhecem pardos, 21 somente se declaram pretos, 2 amarelos e 1 indígena. Diante dos dados da Agência Brasil, o Senado, dos 36 candidatos que se declararam, podemos aqui avançar que somente três foram eleitos. O Everton, PDT, Messias de Jesus, PRB, e Paulo Paim, esse que vos fala, que se reelegeu por mais um mandato, entre os 8 que foram reeleitos nesta legislatura. Entre pardos, 75 se candidataram ao Senado e apenas 11 se elegeram. Ceará, podemos destacar os estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. É inaceitável falarmos que no Brasil não existe racismo. É inaceitável falarmos que no Brasil não existe racismo. Senador Cajuru, Zalci, e que vivemos numa democracia racial. É melhor assumir, tem racismo e vamos combater todo tipo de preconceito. Desde o tempo em que se começou a cultivar a cana-de-açúcar e café, nunca tivemos a oportunidade de viver em um país sem preconceito. O maior desperdício de um Estado em desenvolvimento está na falta de incentivo a seus talentos em todas as áreas, no esporte, na ciência, na política, na cultura. Nesse sentido, considero que os países ricos souberam cuidar mais do seu povo, respeitando e incentivando a todos, negros, brancos, migrantes e imigrantes. Um país que não impulsiona a sua população para a dignidade, repito, não avança. Atualmente, a Presidência da República editou um decreto para a liberação das armas de fogo. Eu clamo, vamos investir em outras políticas públicas. Não é armando a população que você vai diminuir a violência. O maior combate à violência se faz em qualquer país do mundo, com livros, cadernos, plantação de creche, escolas, iluminações públicas, fortalecendo as universidades, as faculdades, saneamento básico, incentivo ao esporte, investimento na saúde, em outras áreas, e não jogar a responsabilidade da segurança na mão de um homem, de uma mulher e até de um adolescente, que também os adolescentes agora poderão atirar. Pois sabemos que essa responsabilidade é do Estado brasileiro, através de políticas transversais. E sabemos muito bem, quem sofrerá com esse decreto serão nossos jovens. Um vai atirar no outro. Calcule uma discussão, uma briga na sala de aula, e como eu vi hoje, mesmo dentro de um avião, há um desentendimento, que eu já vi muito desentendimento em avião, um poderá atirar o outro. E daí? O avião todo poderá despencar e todos morrerão por causa de uma arma. A pesquisa da Agência Brasil, a cada 60 minutos, uma criança ou um adolescente morre no Brasil em decorrência do quê? Ferimento de arma de fogo. E aqui, sejam brancos, sejam negros. Senhoras e senhores, o feminicídio também tem cor no Brasil. Atinge principalmente as mulheres negras. Na última década, o número de mulheres negras assassinadas chegou a 54%. As mulheres negras também são mais vítimas pela violência doméstica, 58,68%, de acordo com informações do Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Elas também são mais atingidas pela violência obstétrica, 65,4%, e pela mortalidade maternal,
53,6%, de acordo com dados do Ministério da Saúde e da própria Fiocruz. O maior combate se faz com tintas, mas com tintas de todas as cores, tintas para colorir um Brasil que possui um imenso potencial econômico e social para o desenvolvimento, mas para que isso ocorra, é necessário oferecer e dar espaço para que a dignidade avance e para toda a nossa população. Pois um país que não se preocupa com a dignidade do seu povo não cresce, não avança, não se desenvolve. Não podemos admitir que no Brasil vigore a ideia de que determinados grupos possam ficar em segundo plano devido à sua origem, raça, sexo, cor, idade, etnia, procedência ou qualquer outras formas que apontem na linha da discriminação. Vivemos hoje um momento de crise econômica e de retrocesso social, ninguém tem dúvida quanto a isso, onde a grande massa trabalhadora é formada por aqueles que, de fato, menos tiveram chance no longo das suas vidas. Hoje eu vi um dado assustador, que 80% dos brasileiros ficam na faixa de até 2 salários mínimos. Não podemos abandonar nosso povo, sejam brancos, repito, sejam negros, sejam índios, nessa fase crítica da nossa política. Por que não? Porque não são eles os responsáveis pela atual situação em que passa o país. As reformas trabalhista e previdenciária penalizam as classes mais pobres e, consequentemente, ali estão, grande parte, ali estão a maioria da população negra, ao colocar o peso da queda da receita pública sobre os ombros dos pobres operários, repito, brancos e negros. Os trabalhadores não podem arcar com as contenções de despesa do atual governo, como se fosse a classe que contribuiu com a crise econômica atual. Com certeza não foi. Além de que a precarização do trabalho, em nome do ganho de produtividade, não parece ser a melhor solução para a retomada do PIB industrial. Tínhamos 12 milhões de desempregados antes da dita reforma trabalhista. Hoje nos aproximamos dos 14 milhões e a massa salarial caiu de forma assustadora. Termino, senhor presidente. Embora o plenário vazio, eu estou fazendo uma homenagem aqui ao povo negro e branco também, porque todos sofrem com a discriminação em todo o nosso país. Eu digo mais, acreditamos no nosso país, mas não podemos nos esquecer que ainda há grilhões a serem rompidos e há feridas expostas que não cicatrizaram, e que o povo brasileiro, um povo multicultural, um povo guerreiro, um povo que ainda tem esperanças por um país igualitário e democrático. Vamos torcer muito, senhor presidente, que um 13 de maio desses eu possa subir aqui na tribuna e dizer, enfim, direitos iguais para todos, para as mulheres, em relação ao homem, que recebe na mesma função um salário menor, respeito às pessoas com deficiência, respeito a LGBT, respeito a migrantes e imigrantes, porque não é só aqueles que vêm de fora, aqui de um estado para o outro já são discriminados, respeito aos negros e negras, respeito aos ciganos, respeito aos índios. Por isso, vida longa àqueles que combatem os preconceitos, vida longa àqueles que amam e destinam grande parte da sua vida a defender políticas humanitárias. Podia lembrar aqui de Dandara, podia lembrar de Zumbi, podia lembrar de Ogaltune, podia lembrar de Mandela e tantos outros que se destacaram no mundo. Podia lembrar de Gandhi, podia lembrar aqui de Tiradentes, Luther King, podia lembrar de tantos homens e mulheres, por isso que falei aqui e comecei com a Dandara, podia lembrar aqui de Madre Teresa de Calcutá, podia lembrar aqui da irmã Arnes, que morreu fora do Brasil, exatamente num país onde 90% são negros, que é o Haiti, lutando
em defesa daquela gente. Enfim, viva todas as lideranças, negras e brancas, que combatem os preconceitos e que lutam para uma sociedade melhor para todos.